Glória! Glória, glória para Deus. Toda honra e toda glória para Deus. A Deus pertence toda honra, todo louvor. E quero estar dedicando tudo para Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo alimento espiritual em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos permitir ler a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque no Brasil nós podemos ler a tua palavra com tranquilidade, mesmo acontecendo alguns equívocos, nós podemos estar lendo a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é justo, ele é fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Hoje nós estamos, ainda no livro de Gênesis, capítulo 9. Nós vamos falar estamos conversando ainda a respeito do dilúvio. O dilúvio acabou, as águas cessaram e as plantas começaram a crescer novamente. E agora aqui no capítulo 9, Deus faz um pacto, o pacto que Deus fez com Noé. Quando nós casamos, nós usamos a aliança que mostra que estamos casados, né? Quando você está namorando também agora tem aliança de compromisso. Aqui, o pacto que Deus fez com Noé aqui foi o seguinte. Deus abençoou a Noé e seus filhos, dizendo-lhe: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. Então Deus falou: tudo que eu tenho dado para vocês, que vocês possam alimentar. E certamente requererei. Aí ele falou assim: olha, eu tô soltando aqui. E ele falou assim: olha, tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento, tudo que vos tenho dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Então Deus fala aqui que não é para comer o sangue do animal, porque o sangue significa a alma do animal, a alma da pessoa, né? Então ele falou assim: sangue você não vai comer. E aqui ele está falando assim também, ó: e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal, o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Então Deus está falando que vai requerer, né? Mas vós frutificai e multiplicai, vos povoai abundantemente a terra. E falou Deus a Noé e seus filhos. E eu eis que estabeleço o meu conserto. Esse conserto é conserto, tá, gente? Não é conserto de consertar carro, não. Convosco e com a vossa semente depois de vos. E que toda alma vivente que convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra, e eu convosco estabeleço o meu conserto. Conserto com C, não é conserto de consertar carro. Não, e ele falou assim, ó: e eu convosco estabeleço o meu conserto, que não será mais, que a terra não será mais destruída pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então Deus prometeu que não ia destruir mais a terra com água. E aí Deus ainda falou assim: olha, este é o sinal do concerto, com C, que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. Então Deus colocou uma aliança, fez um pacto com Noé, né, com a família dele, com os filhos. Ele colocou o sinal ele falou assim, ó: o meu arco tenho posto na nuvem,
e esse será por sinal de concerto entre mim e a terra. Toda vez que aparecer, né, esse arco, né, e acontecerá que quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tem estabelecido entre mim e toda a carne sobre a terra. Então Deus estabeleceu esse pacto com Noé de nunca mais destruir a terra com água, né? E aquele ainda falou assim, olha, e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã, Jafé, a sua esposa, os seus filhos, e aí povoou a terra. Aí aqui no capítulo 9 tem dois casos, né? Noé planta uma vinha, ele plantou um pé de uvas, né? E Noé começou a ser plantador, lavrador da terra, e plantou uma vinha. Claro que é evidente, e não vai contar aqui que ele colocou fez um odre. Odre é feito de pelo de animais, pelo avesso, né? E ali eles curtiam, e ali eles limpavam bem limpinho. Tô falando do jeito que eu estou imaginando, tá? E ali dentro é feito de pelo de animal, mas o pelo ficava do lado de fora, né? Porque eles usavam a parte de dentro. E aí, gente, depois que as uvas cresceram, claro que levou um tempo, né, gente? A gente lê a Bíblia achando que tudo tá acontecendo uma coisa atrás da outra, né? E aqui ele plantou essa vinha e esperou nascer e tudo, deu uva. E ele deve ter ido no lagar, deve ter tirado o suco, tirou o suco da uva, não deve, né? Deve não, ele tirou com certeza o suco da uva, e com certeza ele colocou o suco da uva para curtir no odre. Odre, né? Eu falo odre porque não tem acento circunflexo. E ele foi e colocou, depois que o suco de uva, quando fermenta, ele vira vinho. E ele tem teor alcoólico por si mesmo, tá? Então, hoje é muito adulterado nessas coisas. Mas deve ter esperado também um bom tempo, né? Eu não sei quanto tempo que leva para fermentação de um suco, né? Que se torna vinho, né? E depois que o vinho ficou pronto, Noé bebeu bastante até ficar bêbado. Exagerado, né? Foi uma glutonaria que ele praticou aqui. E claro que aqui ele pecou, né, gente? Que ele exagerou. Ele exagerou tanto que ele tirou a roupa no meio da sua tenda. Ele ficou tonto. Ficou tonto. Não é porque colocou álcool, não. É porque o vinho, quando ele entra em fermentação, ele tem teor alcoólico. E aí Caim, o pai aí com Caim, dá licença, Caim. E Cã, o pai de Canaã, ele viu a nudez de seu pai. Cã, filho de Noé, viu a nudez de seu pai e saiu fofocando para todo mundo, chamando os irmãos e tudo, né? Deve ter zombado do pai, rido do pai, aquela coisa toda. Então, Sem e Jafé, os outros dois filhos de Noé, puseram sobre a capa, sem olhar para a nudez do pai dele, né? Pegou aquela capa, sem olhar, e foi chegando assim e tampando a nudez do seu pai.
E Noé perdeu até a percepção das coisas, porque ele estava muito bêbado, né? E aqui eles tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre os ombros, ambos sobre os seus ombros, e indo virados para trás, não viram a nudez do pai, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados. Eles não viram o pai dele nu, mas Cã viu e zombou do pai dele. E quando Noé despertou desse vinho e soube que seu filho menor lhe fizera, Noé amaldiçoou Cã. Ele amaldiçoou Cã e falou assim: olha, maldito seja. E ainda amaldiçoou o filho dele também, que o filho dele chamava Canaã. Ele falou assim: ó, maldito seja Canaã, servo dos servos sejam aos seus irmãos. Então a sua geração vai levar a sua maldição. É igual assim, gente. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós, como evangélicos, nós temos que prestar atenção que está acontecendo alguma coisa aleatória na nossa família, é uma maldição. Por exemplo, se começou igual esse rapaz que se suicidou, o primo dele encontrou ele e falou assim, morto, né? Que eu fiquei sabendo, né? Que eu não vi, não. Encontrou morto e falou assim: meu pai já fez isso, acho que meu irmão já fez isso, agora ele. É maldição de família, tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado em nome de Jesus. Aí, gente, coitado do filho, né? Ganhou, né? Porque a maldição recaiu sobre Canaã, sobre ele. E disse Noé: bendito seja Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por seu servo. O filho dele ia tornar servo. E ele pegou, ele tinha falado, né? Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por seu servo. Então, a família de Cã, né? O filho de Cã passou a ser servo, passou a ser escravo, por causa de um ato pecaminoso de Cã. Nós temos que tomar muito cuidado com certas atitudes, que nós podemos recarregar essa maldição para a nossa família. Em nome de Jesus, vamos tomar cuidado. Tava tudo bem. Aí aconteceu isso aqui, né? Que Cã debochou do pai dele, viu a nudez dele e tudo. E depois disso, né? Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé na terra 950 anos e morreu. Aqui está falando que depois que ele saiu da arca, ele viveu mais 350 anos. Ao todo, juntando todo, ele viveu 950 anos. Então, gente, aí esse é o capítulo 9 de Gênesis. Eu sou evangelista Patrícia, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que Deus possa nos dar entendimento da palavra dele. Aqui, né, no capítulo 9 acontece dois fatos: o pacto que Deus fez com Noé. Após o dilúvio, logo depois do dilúvio, uma ordem renovada estabelecida, a fidelidade de Noé, que ocasionou a sua libertação, é agora manifesta numa expressão de culto a Deus, quando ele desembarca da arca. Isso nós já vimos, né? Aí, gente, eu quero ver se tem algum comentário do 9. Aqui tá falando do 1 ao 3, tá falando, ó, 9 do 1 ao 3. O domínio original do ser humano sobre a terra foi reafirmado. Porque o domínio original sobre a terra foi reafirmado através de Noé. Eu aprendi, mas não achei aqui ainda não. O símbolo vou ver se é. O símbolo, toda vez que a gente vê o arco-íris no céu, é para lembrar do pacto que Deus fez com Noé, de nunca mais destruir a terra com água. O arco-íris é símbolo do pacto que Deus fez
com Noé. Não é símbolo de LGBT não, tá? Eles inventaram isso aí, mas não é não. Agora aqui. E ele falou assim, ó, o mais antigo mandamento para não beber sangue. Então, Deus ainda fala com Noé para não beber sangue. Eu não bebo sangue, eu não como chouriço. Isso, e ó, eu nunca gostei, graças a Deus. Depois que eu fiquei sabendo que era pecado, graças a Deus, né? E aqui, esse é o mais antigo mandamento. Deus proíbe, porque se a pessoa perder o sangue todo do corpo, ela morre. Então Deus proibiu comer até do animal. E ele falou assim, ó, de toda a criação, a vida do ser humano é mais sagrada diante de Deus. A violação deliberada da vida do próximo implica em retribuição pelas mãos de outros seres humanos, que neste caso são agentes de Deus. Amados, tem tribos, eu gosto muito de assistir documentário, tem tribos que a pessoa tem que beber o sangue. Nossa, gente, é muita coisa, tem muita coisa errada nesse mundo. A tribo tem que... O dono lá do boi dele, lá, da vaca, ele tem que tirar o sangue da vaca e tomar. E é muito sangue. Isso é pecado, irmãos. Por que as pessoas ficam, né? Tudo que é pecado, as pessoas querem fazer, querem distorcer a palavra de Deus. E aqui ele fala assim, olha, eis que estabeleço o meu concerto convosco. O primeiro dos 5 concertos do Antigo Testamento entre Deus e os homens. Esse foi uma promessa incondicional a todos os seres viventes de que Deus nunca mais ia destruir a terra por intermédio de água. Os concertos com C, que não é de consertar carro, bíblicos, normalmente inclui os seguintes elementos: o sacrifício pactual com o derramamento de sangue, conforme o Gênesis 8:20, a refeição pactual também, o estabelecimento final do concerto, e o sinal do concerto. Neste caso, o arco nas nuvens aparentemente é um fenômeno da natureza e que toda vez que ele aparecer, tem muito tempo que eu não vejo, irmãos, muito tempo mesmo, que ele aparecer, a gente lembra do sinal que Deus fez do concerto que Deus fez com Noé. E aqui, gente, quando fala assim, Cã viu a nudez do seu pai, ele desonrou seu pai. E a gente até hoje, na palavra de Deus fala lá em Provérbios, que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que os nossos dias sejam prolongados aqui na terra, tá? Então, gente, se você quer viver mais, se você quer viver bem, honra seu pai e sua mãe, para de achar defeito neles. Agora tá um tal umas coisas esquisitas. A menina de 13 anos morando com o namorado, tá em transição, agora vai mudar pra casa do pai. Para de colocar essas... Gente, família é família. Aqui tá falando de família o tempo todo. O tempo todo está falando de família. Então, gente, aqui no capítulo 9, do 25 ao 7, a maldição dos descendentes de Cã é a primeira maldição humana registrada. Não se sabe exatamente o seu significado, porém os cananeus de fato tornaram-se escravos de Sem, pai dos hebreus, durante a monarquia de Israel. Aqui, gente, como se diz, não se sabe exatamente o significado, né? Fala que é um arco. Eu lembro que quando eu era de outra igreja, eles falaram que era o arco, o arco-íris, mas aqui não tá falando, não. Depois vamos conferir em outra Bíblia também, né? Porque tá falando assim, olha, a maldição dos descendentes de Cã é a primeira maldição humana registrada. Qual foi a primeira maldição humana registrada? Né? Não se sabe exatamente o seu significado, porém os cananeus de fato tornaram-se escravos de Sem, pai dos hebreus. Sem é da origem, é o pai dos hebreus, né? Durante a monarquia de Israel, alargue Deus
haja fé também é difícil, podendo representar a incorporação dos gentios por parte de Deus, os quais aguardavam o novo concerto. Que Jesus aqui também está apontando para o novo concerto, que o novo concerto é Jesus, é a aliança entre você e Deus, aleluia. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog e Mandai, Javá, Tubai, Meseque e Tiras. E aqui encerra o capítulo 9. Aqui nessa Bíblia não fala que o símbolo é arco-íris, gente. Então, eu gosto de falar bem certinho, mas nós não vamos procurar saber. É engraçado, eu nunca preocupei com isso, não, de olhar se o símbolo era arco-íris. Mas nessa Bíblia não fala. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver. Também não fala. Vamos ver aqui se fala aqui durante o outro vídeo eu falo com vocês, tá bom? Eu falo com vocês se realmente esse arco, que agora me deu, assim, gente, não tá falando aqui na Bíblia, né? E eu fico com medo de falar fora da Bíblia. Ai, daquele, né? Deixa eu ver aqui. Como é chamado o arco que Deus fez concerto com Noé? Tá falando, vou ver. E aconteceu que quando e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir a terra. Vamos ver qual foi a aliança que Deus fez com Noé. Vamos ver aqui. Para não destruir a terra. Vamos ver o que ele fez. Tá falando aqui que é o arco-íris, tá? É o arco-íris. Eu tô pesquisando aqui no Google. Então tá falando que é o arco-íris. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nele aparecerá o arco-íris. Deve ter Bíblia que tá falando assim. A minha não tá falando. Eu fiquei meio assim, sabe? Porque a gente... Cada vez que você lê a Bíblia, mais você aprende. Ei, deixa o seu like, o seu comentário. Eu sou a Evangelista Patrícia. Este é o capítulo 9. Beijo, beijo, beijo. Gratidão a Deus.